Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. Estou aqui de volta aqui mais uma vez nessa semana. Nós estamos aí tentando manter o ritmo de 2 vídeos por semana, mas para isso eu preciso que você nos dê um retorno. Que retorno seria esse? Você que não é inscrito do nosso canal, eu sei que você assiste os nossos vídeos. Nós temos vídeo passando mais de 2.000 visualizações, porém nós não estamos tendo aí uma constância de inscrito no nosso canal. Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez ou várias vezes você vem assistindo e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal bem rapidinho. Aqui no meu lado esquerdo você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Eu tenho em mãos o comentário de Tiago, da Dr. Douglas Moo, da Publicações Shed. Faz parte aí daqueles comentários que a gente chama de comentário da capa preta, né? É um novo comentário que está sendo publicado em língua portuguesa. Já foram publicados, acho, em torno de 7 ou foi 8 comentários. 2 do Douglas Moo, 2 do J. Carson, faz 4, com 2 do James Edward faz 6 e com 1, então são 7, um que é de Isaías, né? Então são 7 comentários já publicados aqui na Publicações Shed, ou seja, 6 comentários do Novo Testamento e um único comentário solitário ali de Isaías. E esse comentário do Douglas Moo, ele não tem nada a ver com o comentário que foi publicado no Brasil, mas primeiro do que esse, aquele comentário de bolinha, né, que a gente chama, da cultura cristã, ou da cultura bíblica, na verdade, o comentário azul. Esse daqui não tem nada a ver com ele, porque esse comentário aqui, ele é um comentário mais acadêmico, um comentário mais exaustivo. Aquele outro, ele se torna um comentário mais introdutório, onde pessoas que não têm muito costume com a linguagem acadêmica pode estar lendo, pode estar estudando. É mais questão introdutória mesmo, é um ótimo comentário. Já esse da Shed, que na verdade é da coleção Pilar ali do Novo Testamento, na linguagem original, né, no inglês dos Estados Unidos, ele se torna um comentário mais acadêmico, um pouco mais exegético, né? Esse comentário aqui no Pilar ele já está na segunda edição atualizada. A primeira edição ele tem em torno de 240, mais ou menos isso, 240 páginas, e já a atualizada desse ano, publicado esse ano, tem 450 páginas, que é do mesmo autor. A atualizada também é do mesmo autor, ele fez a atualização completa do seu material. Já esse aqui não é a tradução ou a versão atualizada, esse aqui ainda é a versão daquela primeira que foi lançada pelo Comentário Pilar. Se não me falha a memória, se foi em 2000, por aí, foi o ano do lançamento desta publicação aqui no original. Essa aqui que eu tenho em mãos é uma publicação de novembro de 2020, foi publicado aqui com a edições Shed, e o original é de 2000, isso, o original aqui é de 2000, então essa aqui ainda é a tradução antiga, ainda é a publicação antiga. Já tem a nova, para quem quiser olhar na Amazon, né? Só tem em língua inglesa ainda, não foi publicado em português, porque nós publicamos, já temos esse agora há pouco tempo. Então, como eu falei, esse comentário é um pouco exegético, tanto ele como os outros comentários da mesma coleção. Ele vai trabalhar versículo por versículo, ele vai tentar aqui introduzir algumas questões que são um pouco polêmicas dentro dessa carta de Tiago, que é uma carta pequena, mas muito importante para a igreja. Douglas Moo ele mostra a sua versão, como a questão mesmo na introdução, que Tiago, o escritor, era o irmão de Jesus. Alguns outros não acreditam que possa ser. Ele dá essa questão que ele era sim o irmão de Jesus, foi por isso que ele escreveu essa carta. Ele também vai entrar um pouco sobre a questão de Martinho Lutero. Martinho Lutero defendia de que essa carta dava um bom fundamento para a doutrina católica. Douglas Moo já disse que não tem esse fundamento, assim como Martinho Lutero conseguia entender, né, conseguia ver. Mas é uma carta muito interessante. Eu quero ler aqui na página 23, que é a natureza e o gênero da carta de Tiago. Veja o que ele vai dizer. Várias facetas do livro de Tiago precisam ser consideradas quando passamos sobre o tipo de livro que temos diante de nós. A primeira faceta, as palavras iniciais do livro identificam o que vem a seguir como epístola. A epístola era uma categoria muito abrangente no mundo da antiguidade, englobando tudo, desde breves notas de informação e pedido a longo discurso argumentativo. A identificação de Tiago como uma epístola, por conseguinte, é tanto óbvia quanto não muito útil,
Um exame mais atencioso da natureza dessa epístola, em particular, nos leva a um pouco mais adiante. Falta a Tiago as costumeiras saudações, referências e a colaboradores e planos de viagem que marcam muito a epístola da Antiguidade e do Novo Testamento, em especial as epístolas paulinas. Também falta referência a pessoas, lugares ou situações específicas no corpo da epístola. Tiago, no ponto em que se refere a uma situação, o faz de uma forma vaga, até mesmo hipotética. Então Douglas Moo está dizendo que o gênero dessa carta de Tiago é um gênero mais exclusivista, mais um gênero mais separado das outras epístolas, como a epístola paulina, que a gente conhece por ser uma epístola marcada por localidade, onde ele vai demonstrar em qual local ele está, em qual momento que ele está vivendo, pelas suas saudações. Paulo gostava muito das saudações, principalmente lá em Romanos, ele faz uma longa saudação, quando ele faz a defesa do seu apostolado. Gálatas também ele traz uma boa saudação, aí quando ele escreve para Colossenses, entre outras epístolas, Paulo tem essa marca de trazer uma saudação, que é uma referência muito exclusiva dele. Tiago já não vai mais para essa questão, porque Tiago ele vai demonstrar mais a questão doutrinária do que a questão específica do local. Se você observar o capítulo 1, a introdução aqui é muito longa, mas se você observar que o capítulo 1, quando ele vai falar sobre a introdução, ou sobre a pequena, entre aspas, saudação que Tiago vai trazer, Tiago ele vai apresentar uma seguinte proposta. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersa entre as nações, a saudação. Então o argumento de Douglas Moo de Tiago é o seguinte, Tiago, entre aspas, conforme argumentamos na introdução, é o irmão do Senhor, né? O irmão de Jesus. Mencionado por Paulo em Gálatas 1,19, o Tiago que era líder da igreja primitiva em Jerusalém, e também precisamos observar que muitos estudiosos contemporâneos duvidam que o próprio Tiago seja o autor da epístola. Eles argumentam que outra pessoa, talvez nos últimos anos do século I, escreveu em nome de Tiago, mas essa teoria enfrenta sérias dificuldades. Aí manda dar uma olhadinha na introdução, detalhes sobre a questão do autor, e continua. Deveríamos aceitar a declaração direita desse versículo, ou na verdade direta desse versículo. O conhecido Tiago na igreja primitiva, irmão do Senhor, escreveu essa epístola. Então ele vai muito dentro dessa questão de identificar esse Tiago como a figura do irmão de Cristo. É por isso que ele usa essas pequenas saudação. Então é um livro que você pode estar utilizando-se no seu sermão, na escola bíblica dominical, mas não é um livro de fácil teor, de conhecimento muito fácil na questão, porque ele vai apresentar mais uma fase acadêmica, teológica, do que mesmo um comentário exegético no sentido devocional. Ele traz uma exposição, mas ele prefere estar mais ligado na questão doutrinária do texto do que mesmo trazer algumas reflexões espirituais. Então Douglas Moo ele trabalha muito a exegese do texto, da palavra, do original, a aplicação, o gênero desta palavra, então ele vai muito dentro disso daqui. O capítulo 4, versículo 5, para nós encerrarmos aqui essa apresentação, ele faz uma boa aplicação sobre a questão de Tiago, de uma seguinte forma. A aplicação notável por Tiago da imagem de Deus do Antigo Testamento como marido de seu povo no versículo 4 é a chave para entendermos esse versículo. O versículo 5 explica por que o frete com o mundo é um assunto tão sério ao trazer à mente do zelo do Senhor, que exige lealdade total e restrita, inabalável do povo ao qual ele mesmo se juntou. Mas essa leitura do versículo não é de maneira alguma a única possível. Tiago 4,5, na verdade, é um dos mais difíceis versículos do Novo Testamento. O grau de dificuldade é revelado no fato de as nossas principais traduções para o português fornecerem interpretações bem distintas. Ele vai falar da Bíblia de Jerusalém, entre outra tradução, a NVI e a NVT, né? Como ele diz, segue a linha esboçada acima. A NVI e a NVT entende que o versículo se refere aos anseios ciumentos dos seres humanos. Vários assuntos no texto pedem atenção cuidadosa à identidade da escritura a que Tiago se refere nas palavras iniciais. A referência ao termo espírito, pneuma,
O significado e o objetivo do verbo epipotei, que traduzido de maneira variada como desejar, anelar e ansiar, é o sentido do termo de pepton, zelo divino ou inveja humana, né? Faz essa pergunta, é um zelo divino ou inveja humana, essa aplicação da questão do zelo que o Espírito Santo, do ciúme que o Espírito Santo possa ter. Uma vez que a identidade da escritura de referência depende totalmente da tradução da criação, e começaremos com essa última questão. Então ele vai apresentar o versículo 1, quando ele vai dizer que Tiago se refere ao zelo de Deus por seu povo, né, ou julgai o que é em vão a escritura. Ele usa essa tradução. A outra parte ele vai falar de Tiago se referindo, trazendo referência à tendência humana da questão do ciúme, e entre outros. Aí ele entra na questão grega da palavra que está do versículo 5. Então você vê que é muito acadêmico. Ele vai tentar exaurir ali dentro de uma doutrina que é expressa nesse versículo uma questão mais raiz do texto do que mesmo devocional. Então, quando você compra um livro como esse, se você não souber para que ele vai servir, e eu tenho um vídeo gravado aí como utilizar comentários bíblicos, você tem que saber em qual linha aquele comentário está trabalhando. Esses da Shed são comentários mais exegéticos, mais acadêmicos. Então não tem como você pegar um comentário como esse aqui, nem que seja do Evangelho de Lucas, e tentar rapidamente, uma leitura muito superficial, tirar alguma coisa dele. Você precisa garimpar, você precisa entender o significado da raiz das palavras para você poder aplicar também à igreja. Então, se para nós que estamos lendo demora uma leitura, vai garimpar, fica difícil entender, imagine se a gente simplesmente tentar reproduzir aquilo que está lido aqui. Uma simples leitura não consegue reproduzir o sentido ou o sentimento que o autor quer demonstrar para o livro, né? Por exemplo, aqui ele vai, a primeira aplicação sobre a questão da palavra espírito, no capítulo 4, versículo 5 da carta de Tiago. Olha o que ele vai dizer. A palavra grega para espírito, sendo neutra, pode funcionar como um sujeito do verbo epipoite, como o seu objetivo. Portanto, o espírito, na segunda alternativa, é tomado com o sujeito e interpretado com o sentido do espírito natural que todo ser humano tem. Na primeira alternativa, no entanto, o espírito é feito o objetivo do verbo e é entendido como o espírito que Deus soprou no homem para tornar uma crítica viva, em Gênesis 2,7. Ou, alternativamente, o Espírito Santo que Deus implanta nos cristãos. Mas se o Espírito é o objetivo do verbo, então temos de suprir um sujeito para o verbo. E os defensores da primeira alternativa naturalmente supram Deus como a identificação mais provável daquele que se fez o Espírito habitar em nós. Então veja que ele vai entrar sobre a questão do zelo, do ciúme. É um versículo que você precisa ler aí. Eu vou procurar aqui esse versículo, vou ler aqui para a gente entender o que Douglas Moo está querendo apresentar. O que nós estamos lendo aqui no comentário de Tiago, capítulo 4, versículo 5, é o que o texto diz na tradução da Almeida século XXI, que vai dizer assim, ou pensais ser sem motivo que as escrituras diz, o Espírito que fez habitar em nós tem muito ciúme. Então, o que Douglas Moo está querendo aqui apresentar, ou está querendo aqui argumentar, é sobre a questão doutrinária, se esse espírito, se essa palavra espírito no versículo 5 do capítulo 4, ela está ligada unicamente ou totalmente ao espírito humano, ou seja, o sentimento humano, o ciúme do sentimento humano, ou se é o Espírito Santo que a gente recebe, que tem ciúme da nossa vida, como é pregado aí em nossas igrejas, como vai traduzir, que dizer que esse Espírito é o Espírito Santo que Deus depositou em nossa vida. E qual é a conclusão que o Douglas Moo vai tirar? E você precisa ler, porque aí ele vai entrar em vários detalhes, ele vai dar os 3 detalhes exegéticos, aí ele vai entrar sobre a questão da palavra Deus, dentro desse contexto da palavra do grego, porque para entender o grego nós temos que entender que o grego não é uma simples palavra, que uma frase em si dá o significado, mas uma frase dentro da seguida tonalidade, ela tem uma introdução, uma interpretação diferente. Então é isso que ele está falando aqui.
Essa palavra espírito é pneuma, mas tanto vale para o espírito humano como vai para o Espírito Santo. Então tem que haver um verbo para juntar o sentido da palavra pneuma aqui no texto. Então é um livro muito acadêmico, mas que vale a pena você adquirir. Ele não vai com palavras difíceis, né, para você não conseguir entender. Na verdade, você tem que ler com calma, olhar o texto, meditar, ver aquilo que ele está demonstrando, para depois você conseguir entender e passar para a igreja nos seus estudos ou também na sua pregação. Essa obra ela contém 314 páginas. Na verdade, no inglês ela tem 240 páginas, que é 314 páginas. Uma obra lançada, como eu já disse, em novembro de 2020, e uma obra sensacional que você pode adquirir aí pela Edições Shed, tá bom? Eu vou deixar o link aqui. Essa obra ela tem na Amazon no Prime, viu? Tanto essa obra como as outras também que está aqui na minha retaguarda, Colossenses, Filemon, já tem no Prime. Aí tem Lucas, tem Mateus, tem João, tem Marcos, todos estão no Prime. O que é o Prime? É quando você compra qualquer objeto lá na Amazon que tenha o selinho do Prime, você recebe de graça na sua casa. Então você paga aí R$ 9,90 por mês, né, R$10 por mês, e você tem direito a ouvir músicas e assistir filme, né, na Amazon Video, como também tem direito ao frete grátis, que na Amazon Prime, no shopping da Amazon, você consegue. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você comprando pelo nosso link, você vai estar nos ajudando. Então, esse foi o nosso pequeno review desta carta de Tiago, do comentário de Douglas Moo. Eu creio que dá para você enxergar aí a capa muito bonita, com a foto do apóstolo Tiago. E logo a gente vai estar fazendo também o review dos outros Colossenses. Eu já tenho aí no canal o review, você pode assistir. Já tem o de Lucas também. Vou fazer Marcos, Mateus. Depois a gente, quando adquirir João, a gente vai estar fazendo. Tá faltando só João e Isaías para completar a nossa coleção, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e até o próximo.